E vem cá, uma das maiores críticas do MBL, ao MBL hoje é que no segundo turno de 2022 vocês ficaram isentos. Não. Não, a gente não ficou isento. Sim, vocês não. A gente pediu voto nulo, que é diferente de ficar isento. O que muda? Muito. Qual que é a diferença? Muda tudo. Qual que é a diferença? Total. Olha só, uma coisa é eu ficar isento e eu fugir da discussão. Existem dois caminhos covardes e um caminho altamente corajoso. O primeiro caminho covarde é eu ficar isento. Que é, olha só, eu não tenho uma opinião, faço o que quiser. Esse é o isento. O outro caminho, que é outro caminho da covardia, é adotar o comportamento manada. Eu estou no bloco da direita e eu vou ganhar mais. Fala, vota no Bolsonaro, não vou ter dano na minha imagem. A outra coisa é falar o seguinte, são dois projetos muito danosos ao Brasil, muito ruins, que fazem mal, que são liderados por duas figuras bizarras, e que eu vou fazer oposição aos dois. Aí sabe o que acontece quando você adota essa posição? Que é o que eu pedi? Eu apanhei de um e do outro. Eu não escolhi o caminho de tentar não apanhar de ninguém, ou de só apanhar de um lado. Eu escolhi o caminho de apanhar dos dois lados. Eu apanhei dos dois lados. Mas um lado não tem expectativa de apoio. Imagina, não de apoio, mas um lado gostaria muito de me ver servindo aos interesses de destruição do Bolsonaro. Eu não fiquei lá fazendo campanha pro Lula. Tá, mas você se reconhecendo de direita, ao ficar isento... Eu não fiquei isento. Tá, tudo bem. Tudo bem, vou refazer minha fala. Então ao avisar para as pessoas assim, eu não vou carregar o fardo, na minha história, de votar em algo que eu não acredito. É isso. Porque é o seguinte, Firmino. Tá, mas a consequência disso pode ser a esquerda ganhar. Não. E você é de direita. Não, quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. Firmino, quem soltou o Lula foi um acordo que o Bolsonaro fez com o STF. Quem colocou o Lula em campo foi ele, não fui eu. Se o Bolsonaro tivesse ouvido o que a gente falava como crítica, ele teria ganhado a eleição. Quando o Bolsonaro se comportou igual um idiota na pandemia, vamos ser sinceros, ele se comportou igual um idiota na pandemia. Ele perdeu os votos femininos urbanos. Quem perdeu o voto foi ele, não eu. Eu fiz lives e mais lives. O que o presidente está fazendo? As piadas que ele fazia, quem cometeu esse erro foi ele. Hoje, depois de 4 anos de governo Lula, você manteria o mesmo posição? Eu mantenho, porque eu sou... aí lembra que eu te falei no começo? Eu sou líder. E o líder tem que sustentar as posições, tem que sustentar o fogo. Se eu um dia perceber que eu errei, eu peço desculpas assim, errei. Eu não errei. E sabe o que eu... Sabe, eu vou também ajudar a gente a amarrar toda a entrevista. Por que eu tô crescendo? Porque eu fui líder de um campo que cada vez mais eu percebi que tá crescendo, enfim, que faz parte de uma dor do brasileiro, que é entender que a gente tem líderes ruins, líderes fracos. Então, quando eu me nego a abaixar a cabeça para um ou para o outro, eu mostro o seguinte, eu estou apontando o meu próprio caminho, eu estou criando minha direção. E eu tenho que fazer isso, porque é isso que uma liderança faz. A liderança ela tem que apontar a direção mesmo quando doa. E doeu muito pra gente. A gente perdeu quase tudo. O que vocês perderam? O MBL era o maior movimento político do mundo até 2018. Não há vitória do Bolsonaro em 2018 se não houvesse MBL. Quando me culpam pro Bolsonaro não ser reeleito em 22, eu tenho que lembrar pra essa pessoa que o Bolsonaro só ganhou em 18 também por causa da gente. Por quê? Quem fez as maiores manifestações do Brasil, quem tirou a Dilma do poder, quem criou a ideia de direita de massa, quem botou as pessoas de verde e amarelo na rua, não foi o Bolsonaro. Fomos nós. Fomos nós. Quem organizou aquelas manifestações, quem articulou pela queda da Dilma, fomos nós. Quando que o CBF vira símbolo do Bolsonaro? Primeiro vem as manifestações, começa a usar verde e amarelo. Ele assume isso pra ele, e aí quando essas manifestações que nós tocávamos passaram a ser tocadas por ele, toda aquela massa de verde e amarelo vai pra ele. E aí aquilo fica associado a ele. Você se arrepende? De ter criado as manifestações? Não, porque você fala... Ou eu fico triste? Você fala de criar um movimento, é, e depois o símbolo desse movimento, que era a camiseta verde e amarela, é associado ao Bolsonaro. Então, sai do monopólio de vocês, a representação do símbolo, e vai pra ele. Sim. Você se arrepende? Não arrependo. Acho que a palavra eu fico triste. Fico. Acho que é melhor. Eu fico triste. Fico chateado? Fico. Eu percebo erros no processo? Sim. Mas as coisas são como elas são. Eu não posso reclamar. Eu só posso me adaptar e entender onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. E lá atrás, as manifestações de vocês dão espaço pra ele? Como que é? Ele chegou a subir no trio? Não, como era? As pessoas eram muito refratárias à política nos caminhões. O Bolsonaro chegou a ser expulso de uma manifestação no Rio ou em Brasília. E aí quando ele subiu um caminhão, foi um caminhão em Brasília, que a única coisa que ele fez, ele foi chutar um pichuleco. Porque ele ia muito nas coisas fazer meme. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui ter a reunião com o Eduardo Cunha pelo impeachment, foi todas as lideranças partidárias. Eu fui nas reuniões, eu fui lá, eu preciso convencer vocês e os líderes dos partidos todos a aderirem ao impeachment.
E eu fui convencer o presidente da Câmara, que era o Cunha, fui falar com o PSDB, fui falar com o DEM. Eles foram abertos? Não, assim, foi uma guerra com o PSDB, que o Aécio não queria o impeachment da Dilma. Agora o Bolsonaro não participava da reunião, aí quando ia pra coletiva de imprensa, ele aparecia, botava um óculos, fazia uma pose e ia embora. E eu achava aquilo oportunista, mas assim, milhões de vezes oportunista. Outra que é oportunista, Carlos Zambelli, que é o surfista de hype. Então eles vão, surfavam e iam embora. Aí na hora que precisava trabalhar, não tinha ninguém para trabalhar. Na hora que precisava ralar, ninguém fazia. Dilma cai por rachadinha ou por causa do Eduardo Cunha? Na verdade, por pedalada. Desculpa, falei errado. Dilma cai por pedalada ou pelo Eduardo Cunha? Dilma, ela caiu pelo conjunto da obra e porque surge algo organizado na direita. A Dilma caiu porque... Veja, o PT já segurou crises piores. A crise do Mensalão foi gigantesca. Lava Jato, né? E aí, quando vem a Operação Lava Jato, surgem os movimentos de rua, aquilo cria as condições para que um cara como o Eduardo Cunha, que era rancoroso com a Dilma, pudesse agir. Então a gente criou as condições já. Foi isso que a gente percebeu. Quando eu conversei a primeira vez com o Eduardo Cunha, eu vi o rancor dele no olho dele. Eu vi um olhar de um homem pronto para uma vingança. Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou trabalhar. E vem cá, num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, você se manteria nulo também? Eu não penso e nunca pensei numa hipótese em que eu não estaria no segundo turno. Eu juro, assim, seria um desrespeito muito grande para trabalhar com as pessoas que estão nas ruas comigo. Isso não é fugir da pergunta. É porque se eu começar a aceitar isso, eu já aceitei a derrota. Eu comecei e eu dava essa mesma resposta quando eu tinha 0,5%. Agora vai ser uma pesquisa Atlas, eu devo estar próximo dos 10 já. E eu preciso chegar em agosto com mais de 10 para eu poder superar o Flávio. Eu não posso permitir que as pessoas me vejam como um líder que trabalha com a hipótese da derrota. A única coisa que vai acontecer se eu perder é que eu vou sozinho, claro, vou, acho que, sei lá, chorar, porque eu lutei muito por isso. E não Ao consegui. que você atribui essa ascensão nas pesquisas? Porque eu trabalho uma coisa muito diferente, que é a imaginação. As pessoas estão muito derrotadas no Brasil. As pessoas chamam o Brasil de bostil, as pessoas estão imigrando para fora, estão emigrando, né, estão indo embora para outros países. As pessoas acham que a vida não vai dar certo aqui. O clima no Brasil é muito negativo. E a gente começou a falar assim, e se a gente imaginar que o Brasil pode ser diferente? Então, a nossa campanha é toda cheia de imaginações. Quem veio com o discurso da desfavelização? Hoje está cheio de meme na internet, que parece uma favela vira um bairro. Começou comigo, começou numa live que eu fiz, porque eu comecei com o Plano Nacional de Desfavelização, com as propostas nossas. E a ideia de destruir o crime organizado, e de que então não existir crime organizado no Brasil, o que fazer com isso? Quem começou a trabalhar essas ideias fomos nós, antes dos demais candidatos. Olha, Nordeste desenvolvido, comum. O que é o interior do Nordeste que pode não ser Bolsa Família? Olha, frentes de trabalho para resolver Bolsa Família. Ora, o que é uma região norte sem ser interditado pelas ONGs? Ora, o que é um Estado brasileiro capaz de se tornar uma das 5 maiores nações do mundo? Ora, como a gente reindustrializar o Brasil usando terras raras? Quando você começa a falar e trabalhar imageticamente, você pega a imaginação da pessoa, que hoje é negativa, e a pessoa, ela começa a imaginar um Brasil diferente. E tudo que uma pessoa precisa na vida é de um sonho. Você pode estar quebrado, você pode estar sem dinheiro, só que se você tem um sonho, o sonho te leva. Se tirar o sonho de um homem, de uma mulher, você matou ela. E o brasileiro é essa pessoa sem sonho. Quem está comigo não está indo porque eu estou brigando com o Lula ou com o Flávio. Eu faço uma aposta, quando todo mundo está assistindo. Se assistir os meus vídeos, pega os últimos 30 vídeos. Quantos são vídeos batendo no Lula, quantos são no Flávio e quantos são vídeos de eu falando sobre Brasil? 60%, 70% eu falando sobre o Brasil. E por que fica quando você bate? Porque é o que dá notícia para a imprensa, mas não é o que me gera o eleitor. Porque o eleitor está vindo... Eu vou dar um exemplo. Meus maiores vídeos não são sobre porrada no Lula e no Flávio. De views. Posso mostrar para você, assim... Agora fica deselegante abrir o celular, mas depois dá para ver, assim. É impressionante. Falando de problemas brasileiros. Que eles não falam. Por exemplo, eu fui no Melgaço. Melgaço é um vilarejo com o pior IDH do Brasil, que fica na Ilha do Marajó. Melgaço é horrível. É um inferno na terra. É um lugar que fica permanentemente em 40 graus em todos os dias do ano. As pessoas vivem em palafitas, elas bebem água contaminada com cocô. Todo mundo está no Bolsa Família, as pessoas todas têm barriga d'água e a altura média das mulheres é 1,40 m. Eu entrevistei uma senhora que tem 8 filhos e eu chamava ela, né, uma vovozinha, ela tinha minha idade. Eu tô jovem, ela era uma vovozinha, cara. O que eu quero dizer, o vídeo dela e o vídeo da família dela, porque a família dela consistia de um marido bêbado, que ficava bêbado às 4 da tarde, eu filmei o marido bêbado. Dela com 8 filhos, todos no Bolsa Família, um deles preso já, envolvido no crime organizado, e uma das filhas menores de idade de 15 anos grávida. Esse Brasil, mundo cão, quando você mostra para as pessoas, o que todos os vídeos eu faço? Eu falo o problema e apresento minha proposta. É isso que está me fazendo crescer.
Eu estou viralizando por causa disso. Posso te dar um outro exemplo? Fui para Belém. Eu não vou em Belém xingar a esquerda em Belém, que também é a coisa mais besta, essa briga de ficar brigando de esquerda e direita. Por mais que eu tenha graves problemas com a esquerda, eu vou em Belém numa favela, eu vou mostrar o descaso, eu vou mostrar como é que dá para resolver a favela. Aí, só porque eu falei que Belém era uma zona de guerra, eu recebi agora uma moção da Câmara dos Vereadores de Belém de pessoa não grata em Belém, uma moção de repúdio. E aí tá todo mundo em Belém falando de mim. E aí eu cresço em Belém, eu não precisei falar do Lula, não precisei falar do Flávio, não precisei falar de ninguém. Eu falei de um problema e apresentei uma solução. Então você atribui seu crescimento aos seus vídeos de propostas, resoluções. E de aventuras em resolver o Brasil. Tá. A aventura do Renan, um dos símbolos da minha pré-campanha, aconteceu sem querer. Porque eu fico visitando muita favela, muito lugar no campo, vou em fazenda de cacau, eu realmente rodo o Brasil mesmo. E aí muitas vezes eu tenho que estar de bota, uma galocha. Aí eu saí dessa favela em Belém e aí eu me descobri que eu tinha que ir pro SBT. Em 5 minutos. Meu Deus, ferrou, eu tô sujo. E eu nem tinha mais meu tênis. O SBT local. Local. Aí eu corri pro SBT e aí eu fui ser entrevistado na TV de camisa social e galocha. E aí o jornalista... É isso, a galocha é meu símbolo. Eu sou o político de galocha. Que é o cara que tá no meio dessa bagunça toda. Então, todo mundo começou a me zoar, porque eu tava de galocha na TV... Mas aquilo vira o símbolo. Então, essa espontaneidade nessa criação é mais ou menos a criação de uma aventura. Tá. Uma Dora aventureira, né? Sim. Menino, né? Sim. E vem cá, você falou de Bolsa Família. Uma das críticas da direita hoje é o excesso de assistencialismo de Bolsa Família, programa de cotas. Qual que é teu posicionamento frente a isso? Vamos lá, eu sou contrário a todas as cotas. Tá. Talvez... Até cota social? Até cota social. Eu acho que a cota social ela está errada, porque a premissa de funcionalismo público de excelência e de ensino superior de excelência é excelência. O único critério que eu quero é os melhores. É por isso que a gente não consegue formar capital humano de qualidade. A gente acha que a universidade é para você fazer justiça social. Universidade, a gente tem que ter menos universidades federais. Eu acho que o governo federal não tem que sequer ficar bancando de graça curso de humanas. Nós temos que formar engenheiros, programadores, biólogos e médicos, gente de ciências biológicas e exatas. Formar advogado, vai fazer uma universidade privada. Quer ser sociólogo, vai fazer uma universidade privada. Primeira coisa. Segunda coisa, a cota, ela parte da premissa de que aquela pessoa não conseguiria chegar naquela posição porque ela vem de uma situação XYZ. Né? Então aí tem cota para, vamos dizer, cota trans. E se o trans tem grana? Por que ele não pode fazer uma faculdade? Sabe, qual o sentido disso? Aí tem um cara que é quilombola. Hoje o critério para ser quilombola, você pode ser branco e quilombola. O critério é completamente confuso do quilombola. Confunde ribeirinho com quilombola, porque no fundo é uma máfia. Já pode crer que você vai começar a ter... já entrou, né? Autista, mas você pode pegar autista nível 1, que é uma pessoa altamente funcional, e ela também entra por cota. O João Campos deu um cargo para um amigo que era autista com esse tipo de cota. Isso é injustiça total. O cara tinha passado lá atrás no concurso. Ele não tinha chutaram um outro cara pra fora, né? Exato. Então, isso é errado. Eu não quero isso. Então, eu sou contra todas as cotas. E o que eu acho que a gente tem que ter para resolver a questão da... Eu quero ver mais negros na universidade. E eu tenho certeza que existem negros brilhantes que poderiam entrar na universidade, só que eles não conseguem entrar. Sabe por quê? Porque eles estão num sistema de ensino público, ele vindo de baixo, que é muito ruim. E é só arrumar escola? Dá para arrumar escola. E dá para ter e tá nas nossas propostas arrumar as escolas. Só que não vai dar tempo para eu pegar esse menino negro agora, porque é um processo. Essa geração tá feita para daqui 20 anos. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou estabelecer provões todo ano nas escolas, provões. Tipo um vestibular federal, tipo um Enem. Anual. E aí, estes meninos das escolas públicas foram bem. Eu vou pagar uma mensalidade nas melhores escolas e vou pagar ainda uma bolsa para a mãe dele, para ele ter roupa para ir na escola, para ele não ficar acuado, amuado, porque os meninos têm mais dinheiro. E o Estado vai investir nele já na escola privada de elite, ou uma escola pública de elite, a melhor que ela tiver, para esse cara concorrer em igualdade de condições. Ponto. Essa é a cota de verdade. Porque aí esse cara concorrer em igualdade de condições, quando ele entrar na faculdade, ele já vem pronto. O que eu não posso pegar eu sou desleixado com o ensino público, com o ensino de base, aí agora dá uma cota lá no meio. Pô, isso é um... Sabe aquela coisa? Tipo, o seu telhado tá furado, tá chovendo, tá caindo lá, e a sua resolução não é tapar o telhado, é botar uma panela. Sim. Vem cá. Um dos motivos da cota é a tal da dívida histórica. Você reconhece que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros? Eu reconheço que pessoas tiveram dívidas históricas com os negros. Os escravocratas tiveram dívidas históricas com os negros. Eu não sou escravocrata. Milhões de outros brasileiros não são. E essas pessoas não têm dívida histórica com ninguém. E as pessoas não têm que pagar a dívida de ninguém.
Eu nunca tive um escravo, meus tataravós não tiveram escravo nenhum. A maior parte dos brasileiros não tiveram escravos. A maior parte dos brancos brasileiros não tiveram escravo nenhum. Eles não são obrigados a reparar algo que eles não se beneficiaram. Tinha um grupo de latifundiários que tinham esses escravos. E, curiosamente, esses latifundiários estão na política até hoje. A família do João Campos, que é a favor de cota e reparação, foi uma família de escravocrata em Pernambuco. Eles vão mexer no patrimônio deles? Se ele quer que todo mundo... Eles querem jogar, socializar a conta dessa história para todo mundo. Ué, vende as fazendas deles. Não quer vender a fazenda? Não quer? Vende a fazenda e doa. Faz um checão aí. Agora fica com essa conversa mole para ficar fazendo pessoas se sentirem mal. Eu não me sinto mal. A maior parte da minha família, 80% da minha família veio de fora. Eles veio de fora pé rapado. Meu avô chegou no Brasil descalço. Ele não tinha um sapato. O primeiro sapato que ele comprou foi no Brasil. Aí ele chegou, ele foi trabalhar no Rio de Janeiro. E aí ele era garçom. Os outros rapazes que trabalhavam com ele, moravam na favela. Eles chamavam ele, pô, vem pro samba. Ele não foi pro samba. Ele ficou trabalhando até virar sócio do restaurante. Depois de virar sócio do restaurante, ele foi para São Paulo, virou dono de posto de gasolina, virou corretor de imóveis, deu uma vida boa pro meu pai. Por que meu avô tem alguma dívida? Não tem dívida, meu avô não vai pagar dívida nenhuma. Meu avô ralou pra caramba. Meus outros avós eram agricultores, foram explorados por fazendeiros. Tá, o que você acha desse argumento, então? Que após a abolição, o Brasil trouxe imigrantes para dar terra para essas pessoas trabalharem e não utilizou os escravos que já estavam aqui? Eu sou a favor, e o Rebouças, que é um pensador negro brilhante no final do século XIX, tinha essa crítica de fazer uma reforma agrária que contemplasse os escravos. Tinha que ter, sou defensor que deveria ter. E não fizeram. Não fizeram essa reforma. Dito isso, é mentira que a maior parte dos imigrantes chegaram aqui recebendo terra. A maior parte dos imigrantes foram trabalhar de servos nas culturas de café, por exemplo. Para onde vieram os imigrantes? Eles não foram trabalhar nas fazendas de cana lá no Nordeste. Não tem imigrante europeu no Nordeste. Os imigrantes vieram para São Paulo, foram para o Sul. Construir o Sul. Né? Essas pessoas vieram viver uma vida duríssima. Duríssima em colônias. Duríssima. Uma vida horrorosa. Pouca gente fala da perseguição que os imigrantes alemães sofreram no regime de Getúlio Vargas. Perseguição. Os japoneses tiveram os bens expropriados aqui no Brasil. Expropriados porque eram japoneses durante a Segunda Guerra. Italianos passaram por perrengue. Minha família italiana não chegou aqui no Brasil dando uma terra. Eles foram trabalhar quase como um escravo na fazenda de um paulista, lá em Mogi Guaçu. Eles foram... O que aconteceu, uma parte desses imigrantes europeus que chegaram, especialmente de São Paulo, eles foram trabalhar de maneira humilhante, num regime quase igual à escravidão, para os fazendeiros de São Paulo, e aí eles imigraram para a capital. Aí tem a industrialização na capital e aí eles foram a força de trabalho da capital. Isso aconteceu em muitos lugares. Dizer que essas pessoas foram privilegiadas é um absurdo. É um absurdo. O que aconteceu com eles não é em detrimento do que aconteceu com os negros. Então você acha que é falsa essa afirmação? Eu acho que é falso transformar isso numa dicotomia. Tá. Do tipo, olha, esses foram privilegiados porque... Não. Foram preteridos. Não, né? dava para ter feito uma reforma agrária para os negros. A crítica do Rebouças está certa. E foi maravilhoso receber esses imigrantes. O Brasil desenvolvido, a parte... Onde você mais teve imigrante, onde a gente mais desenvolvido. Você falou de reforma agrária, você é a favor do MST? Não. Não, eu sou totalmente contrário. E eu digo mais, uma das minhas propostas eu vou parar toda a reforma agrária. Por quê? Porque está demonstrado estatisticamente que a produtividade das terras que foram assentadas, ela é assim, muitas vezes menor do que uma terra de um agricultor comum. Então, já que está comprovado que todos os assentamentos que estão sendo feitos são, na verdade, apenas um esquema malandro do MST de favelização do campo, eu vou brecar e, assim, não voltarei a fazer absolutamente nenhuma reforma agrária até que vocês subam os níveis de produção. Ou seja, já que muita gente recebeu terra com reforma agrária, torne produtiva. Enquanto não começar a ficar produtivo, eu não vou fazer mais. Uma das minhas falas na rede social é que o MST deveria ser declarado grupo terrorista. Você concorda com essa afirmação? No meu coração eu concordo. Mas como presidente da República eu tenho que ser muito cuidadoso. Porque eu sou a favor do direito penal do inimigo, que é a ideia de transformar grupos em organizações anômalas. O problema é que, a partir do momento que eu começo a tornar todo mundo isso, eu vou começando a abrir a porta de algo que tem que ser muito duro pra, tipo assim, se o MST tá, pode o outro do Boulos, está o do Boulos, pode também o MBL, que não sei o quê, e pode, se você vai abrindo muito leque, aquilo pode ser usado para perseguições políticas. Essa aqui é uma arma que eu gostaria de deixar guardada apenas para as facções terroristas. E demarcação de terra indígena. Eu quero ser preciso, porque você não está errado no teu sentimento nem na tua leitura.
Entendeu? A sua leitura, eu acho que eles são um grupo de terror, sim. Só que o terror deles é diferente e eu posso resolver eles de uma maneira diferente do que eu resolvo os demais. E eu tenho muito medo com o STF que está como aí, a gente passar uma lei que abra muito espaço interpretativo para que use-se o direito de maneira diferente contra todo mundo. Entendeu? Aí é uma questão de responsabilidade. Mas eu não acho que sua análise está errada, eu acho que sua análise está certa. E vem cá, você concorda com demarcação de terra indígena baseada em ancestralidade? Não, eu quero acabar com as demarcações de terra. Eu acho que o Brasil está vivendo um caos por causa disso. Eu não quero nenhuma demarcação de terra indígena, não quero nenhuma demarcação de áreas quilombolas, e eu não quero mais o avanço das reservas tocadas pelo ICMBio. O que eu vou tendo parar, a palavra não é traumatizado, eu vou ter assustado com a arbitrariedade do que é feito. Você tem porque assim, você imagina assim, fazer um estudo de caso aqui. Foram convidados para o Pará agricultores do Brasil inteiro, muitos nordestinos, uma parte nordestinos, eles foram lá para o Pará. Ó, vem montar a tua terrinha aqui. Aí, lá para os anos 2000, sua terra é reserva. Você vai perder. Não paga indenização para a pessoa. Aí empurra as pessoas para fora daquilo que virou uma reserva, e aí elas vão lá e tentam recomeçar agora nos últimos 15 anos uma vida pobre, ferrado, com uns boizinhos aqui. Aí vem o ICMBio e aparece lá e fala, não, essa área que você está chamando área de amortecimento, você está agora afetando nessa área que não é reserva a reserva. E aí expulsa os caras como se fosse bandido. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tribos indígenas que são criadas do nada agora, que eles nem índios são, se você fizer um exame genético, uma parte deles são brancos. Ah, agora ele é um índio, agora ele tem que ocupar uma área. Isso é um absurdo, cara. Isso é nojento. Isso é sabotagem. Posso contar uma coisa engraçada? Eu fui ontem num evento para embaixadores europeus do mundo inteiro, tava falando 60 embaixadores. Aliás, para dar inveja aos meus concorrentes, foi o maior evento para embaixadores de todos, foi esse. E aí tinha muitos europeus, muitos americanos, europeus, não, por que você não fala tanto sobre novos negócios com os europeus? Porque eu falei muito sobre Estados Unidos, muito sobre China, muito sobre Ásia, África. Falei, porque vocês são muito chatos. E vocês estão atrapalhando meu país em muitas coisas. Eles, como? Vocês com seus zongueiros, só falando de Índia e Amazônia, estão atrapalhando a infraestrutura. E aí eu desci o relho lá nos caras. Porque precisava descer o relho neles. Porque boa parte dessas campanhas internacionais que falam de meio ambiente, falam de índio, não é para ajudar meio ambiente ou para ajudar índio. É campanha feita instrumentalmente para atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. E isso é sabotagem. E é verdade. Então essas discussões que a gente fica vendo, o Leonardo DiCaprio está preocupado com o Brasil. Depende do governo. O Leonardo DiCaprio, quando estava o Bolsonaro, estava lá pistola sobre o meio ambiente. Agora ele vai arrumar uma namorada nova. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.